Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O nosso tema hoje é telemedicina. Essa tecnologia que já é uma realidade no Brasil, já é uma realidade no Espírito Santo e que também é uma realidade em Cachoeiro de Itapemirim, em alguns municípios daqui do sul do estado. E quem vai falar sobre esse assunto com a gente é a doutora Jaqueline Luns, ela que é pneumologista, intensivista e diretora técnica do IFA Maternidade. Seja muito bem-vinda, doutora. Boa tarde, obrigada, Fábio. Ok, e assim, doutora, a gente sabe que a telemedicina, né, apesar de já ser uma realidade, muita gente ainda não conhece. Explica pra gente, por favor, o que significa essa inovação no serviço de saúde. Bem, a telemedicina ela é uma discussão que já tem pelo menos aí uma década, mas a gente ainda não tinha uma regulamentação muito fundamentada, né, muito ampla em relação a isso, até pelo órgão, né, que nos rege, que é o Conselho Federal de Medicina. Então essa discussão ela vem de algum tempo no CFM, né? Em 2018, na última edição nossa do Código de Ética Médica, ela já previa isso, porque a gente vem de um conceito de medicina em que o médico tem que estar próximo do paciente, ele tem que colocar as mãos no paciente. Então a gente passa a ter uma ruptura de paradigma à medida que a gente passa a ofertar uma assistência à saúde com a distância física, né? Então, a partir de 2022, isso muito impulsionado pela pandemia do Covid-19, o CRM então reuniu, né, o CFM reuniu informações e então emitiu uma resolução que regulamentou essa atividade, né? Então, a atividade ela consiste em ofertar serviços de saúde à distância se utilizando de recursos tecnológicos, de dispositivos eletrônicos. Então, ela fundamenta hoje, regulamenta em 7 modalidades. E uma delas, né, é a interconsulta, que é o do que a gente apresentou aqui hoje, o nosso caso, né, referente a uma paciente em que a gente ofertou uma assistência em discussão com um serviço de referência da USP, né, em gestação de alto risco, que foi o caso que nós apresentamos. Ok, beleza. E assim, a gente sabe que não é só para gestação, né? A teleconsulta, ela hoje abrange uma série de outras especialidades, não é isso? Sim, nós temos, o CFM ele regulamentou, né, 7 modalidades, incluem telediagnóstico, teleconsulta, a interconsulta. Então, existem vários outros modalidades que não só a teleconsulta. Na nossa instituição, além dessa interconsulta que a gente faz, a gente tem outros dispositivos, outras modalidades. Nós temos hoje um recurso, né, também de telemedicina, que é o que a gente utiliza para um serviço especializado em neuropediatria. Então, os casos hoje eles são discutidos com referências em neuropediatria de todo o país. Então, é um recurso que a gente oferece para a gente ter uma assistência melhor, melhores desfechos para os nossos pacientes. Ok, beleza. Muita gente, assim, ainda por não conhecer de fato a tecnologia, apresenta certo tipo de desconfiança. Será que a telemedicina é a mesma coisa que o atendimento presencial, né? Quais são as dificuldades e queixas, né, que assim vocês ainda recebem e assim se representa como um desafio ainda para a telemedicina nesse sentido, por conta do preconceito, né, de algumas pessoas ainda que não tiveram acesso a essa tecnologia? Assim como qualquer outra tecnologia, ela tem, né, vários benefícios, mas ela tem as suas limitações também. Então, a gente tem as limitações até da própria cultura, né, que nós precisamos romper uma cultura para trazer a telemedicina. Então, essa cultura da presença do médico, da presença do profissional de saúde, é algo que a gente precisa trabalhar na população de maneira geral. E é importante entender que a telemedicina não se aplica a tudo, né? Então, não significa que o paciente não vai mais a uma consulta médica, que ele não vá mais a um serviço de saúde de urgência, que ele não vai ser operado, não é isso. Então, a telemedicina ela tem suas aplicabilidades. Então, essa resolução do CFM ela foi importante para isso. Inclusive, ela prevê, né, ela regulamenta um tempo, né, um prazo em que esse paciente precisa ser visto presencialmente. Então, não significa que os pacientes não vão ser mais vistos, que vão ser só tratados à distância.
Mas a gente tem outras limitações, como o próprio acesso a uma internet de qualidade que permita que esse recurso chegue a populações que tenham mais dificuldade de acesso. Então, a limitação tecnológica também, além da cultura, também é um outro ponto, né, que é um desafio. A gente sabe também que muitas populações, às vezes mesmo tendo acesso a esse recurso de tecnologia, pela sua própria dificuldade, às vezes de escolaridade, ela vai ter dificuldade em ter um aproveitamento máximo, né? Então a escolaridade também pode ser um outro motivo que freie um pouco o avanço dessa tecnologia. Então, como eu falei, né, eu reforço, não significa que nós vamos substituir tudo pela telemedicina, mas a gente pode aproveitar o que ela tem de melhor para que a gente tenha uma saúde mais custo-efetiva. Então, você diminui deslocamento de saúde, né? Então você consegue poupar recursos, né, e direcionar recursos para uma outra área. Então, é uma alternativa custo-efetiva que tem inúmeros benefícios, mas não é isenta de suas limitações ou dos seus desafios. Ok, do ponto de vista assim, geral, que a gente sabe que a telemedicina não tá só no IFA, né? Ela também está em parte do sistema do SUS também, né? Então assim, em outros hospitais. E eu queria entender um pouco de que forma os benefícios da telemedicina no sentido de desafogar certos tipos de atendimento, de agilizar determinadas situações, como é que funciona? Quais são esses benefícios diretos da telemedicina para o cidadão em si? Nós temos benefícios, como eu falei, de custo-efetividade, então eu evito os deslocamentos. Nós temos o benefício de uma assistência especializada, então eu consigo colocar um paciente frente a frente, um especialista longe, né? Então isso permite uma assertividade diagnóstica maior, um direcionamento de propedêutica, né, e de tratamento melhor. Então a gente tem inúmeros benefícios para essa tecnologia. A gente destaca também que quando você fala de telemedicina, você traz para o paciente a possibilidade de ser telemonitorado, por exemplo. Então, o seu tratamento ele vai ser instituído e esse paciente vai ser acompanhado. Isso também é um recurso importante. A gente vê que esse recurso ele vem sendo utilizado no país, ele vem aumentando, ele vem em expansão. A gente falou aqui agora há pouco, né, que em 2019 foram 42 mil consultas, teleconsultas no ano no Brasil, e indo 2020, já com a pandemia, esse número já dobrou. Então você aumenta o acesso à saúde, você entrega uma saúde de maior qualidade e com custo-benefício maior. Ok. Referindo-se um pouco mais especificamente à questão da gestante, né? Como é que funciona esse atendimento para as gestantes? Não vou falar isso, assim, o pré-parto? Como é que funciona o pós-parto? Como é que funciona esse atendimento através da telemedicina com essa gestante de forma mais específica? Hoje a gente não utiliza a telemedicina no nosso serviço para fazer essa assistência pré-natal. Uhum. Ela é útil para a gente fazer um telemonitoramento, mas essa paciente ela precisa ser avaliada fisicamente. No caso que nós apresentamos, a gente fez uma interconsulta, né? Então a gente utilizou da medicina, mas nós tínhamos um médico, né? Nós tínhamos uma equipe, não médica, né? Mas uma equipe toda assistencial envolvida no tratamento dessa gestante aqui, que discutia os casos à distância. Então, na assistência pré-natal, essa paciente precisa ser vista presencialmente. Sim, entendi. Beleza, e neste caso da telemedicina, a gente sabe que assim, a telemedicina ela não envolve só essa parte do médico-paciente, né? Muitas vezes já tem casos de cirurgias serem feitas através da telemedicina por outros profissionais, dialogando com outros profissionais, não é isso? Sim, a gente tem algumas descrições de literatura sobre isso, não é a nossa realidade, inclusive no nosso país não é uma realidade um médico operar à distância através de um robô, mas é uma realidade que já existe em outros países com uma tecnologia maior e com uma cultura diferente. Pra gente isso ainda não é uma realidade. Entendi. Ok, só pra gente finalizar, doutora, eu queria que a senhora explicasse um pouco, né, as pessoas assim que, eu quero saber como ter acesso a esse serviço lá no IFA, né? Quais são as indicações, quem realmente, o que é que deve fazer, não é? E assim, a senhora explicasse para os nossos internautas antes da gente finalizar o nosso bate-papo.
A nossa assistência hoje em telemedicina, ela está restrita aos pacientes do hospital, né, no ambiente hospitalar. Então, tanto esse serviço de discussão de casos, né, fora com serviços especializados, seja para obstetrícia, seja para neuropediatria, ela está restrita aos pacientes que estão dentro da instituição em regime de internação. Então, são essas pessoas hoje que se beneficiam dessa tecnologia. Ok, então, obrigado, doutora, e obrigado a você que ficou aqui com a gente até agora. Lembrando que se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, ative o sininho para receber as nossas notificações, e qualquer dúvida, né, a respeito desse assunto, entra lá nas redes sociais do IFA, no site do IFA, que eles vão atender vocês lá. Tá bom? Um abraço, obrigado, doutora. Eu que agradeço, Fábio, acho que o tema é muito empolgante, merece ser mais discutido e agradeço muito a oportunidade. Valeu, obrigado, até a próxima.